Oi, será que eu ainda sei gravar vídeo? Ano passado eu foquei em cuidar da minha saúde mental. Eu quero fazer um vídeo sobre coisas que eu aprendi ano passado, talvez um próximo vídeo, mas hoje, como vocês podem ver no título, é ranqueando os livros que eu li ano passado. Porque quando eu era adolescente, uma das coisas que eu mais gostava de fazer era ler. Eu perdi esse hábito quando eu vim morar aqui, porque livro físico aqui é muito caro. Só que aí na pandemia eu tava me sentindo com muita vontade de ler, muita saudade de ler. Então eu comprei um Kindle e depois eu voltei a ler, mas não como antigamente. E aí ano passado eu falei, não, eu vou ler pelo menos 12 livros, um livro por mês. E eu acabei que eu li muito mais do que 12 livros. Então eu vou só falar um pouquinho sobre cada livro, se eu gostei, se eu não gostei, se eu li já não lembro, porque tem esses livros, né, gente? Eu vou começar em ordem cronológica, né, de como eu li. Eu acabei lendo alguns livros físicos e eu já vou mostrar eles, mas eu vou mostrar primeiro os livros aqui do Kindle. Junto com o meu desafio que eu pus pra mim mesma de ler pelo menos 12 livros, queria ler todos os dias, então eu li durante 365 dias. Na verdade, eu li durante 369 dias seguidos e depois eu já parei de me cobrar sobre isso. Eu continuo lendo, mas já não é aquela coisa tipo todos os dias eu tenho que ler. Se vocês estiverem ouvindo algum barulho de fundo, é porque o Marcos está tomando banho e ele acabou de dar descarga e aí fica um barulho aqui da válvula. O primeiro livro que eu li no ano foi Daisy Jones and the Six, não só por causa que eu sabia que ia virar uma série, e eu vi a série também, e eu fiquei completamente desapontada, porque eu imaginava a Daisy Jones muito diferente do que a pessoa que eles fizeram o casting, mas pronto, isso é coisa, né, nossa, do leitor, enfim. Sobre o livro, ele é contado em forma de documentário, tipo, sobre uma banda, né, que já não existe mais, mas são os integrantes dessa banda. Se vocês verem a série, até cortaram os personagens. Eu ficava muito confusa no começo do livro de quem era quem, porque era muita gente, né, porque só aparecia o nome. E depois eu vi um vídeo de alguém explicando que na série cortaram um dos personagens, justamente por isso, porque eles eram tão parecidos no livro que era melhor juntar como se fosse só uma pessoa. Sobre esse livro, de 1 a 5, eu acho que eu daria um 3, porque depois eu fui ler outros livros da autora, né, principalmente os que estão no mesmo universo, e eu gostei mais dos outros livros. Já passando para o segundo livro que eu li, foi justamente Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Eu amei esse livro, é um dos meus favoritos da autora. É sobre essa atriz que está nos anos 60, eu acho, já não lembro bem. E ela é cubana, né, de descendência cubana, mas para se encaixar no mundo de Hollywood, ela tinge o cabelo de loiro, platina, né, e você consegue entrar no mundo, e tem a parte da pessoa que está entrevistando ela, e tem a parte que é ela contando, né? E sinceramente, na parte que tava contando sobre a entrevistadora, eu só ficava assim, eu quero passar logo essa parte, tipo, eu quero saber o que vai acontecer com ela, com a Evelyn. E eu acho que é muito importante esse livro para a comunidade LGBT, para quem leu sabe, né? Eu não queria dar spoilers, mas porque era uma coisa que
na vida dela acontece, e por conta das consequências de julgamento dos outros, principalmente naquela altura, ela não podia viver a vida dela completamente feliz. E é isso. Eu vou passar pro próximo livro. Não, pera. De 0 a 5, eu dou 4,5. Eu gosto muito desse livro. O próximo que eu li foi Malibu Renasce. Novamente está dentro do mesmo universo, é da mesma autora, que eu não sei se eu falei, mas é a Taylor Jenkins Reid. E nessa história, eu acho que foi dos 3 que eu li, foi o que eu mais gostei. A história, o livro todo se passa, acho que é tipo em uma semana, eu não lembro, mas é um período muito curto, mas muita coisa acontece, muita confusão acontece. São uns irmãos que eles são muito amigos e todos eles surfam e eles são todos famosos assim. E eles vão dar uma festa e eles são conhecidos pelas super festas que eles dão. E aí a irmã mais velha, ela tá se separando do marido, então tem todo um drama assim, e é muito engraçado porque junta a Carrie Soto, que depois foi um outro livro que eu li que tá dentro desse universo. E quando eu li o Malibu Renasce, eu imaginava uma Carrie Soto completamente diferente. Não completamente diferente, porque a personagem em si, ela é muito teimosa, muito pé no saco, assim. Eu achava que era uma pessoa com uma personalidade diferente, e quando eu li depois o livro da Carrie Soto, eu fiquei com outra impressão, assim, entendeu? Eu entendi o porquê dela ter entrado nesse livro, enfim, vão ler. Esse livro eu dou 5 estrelas, foi o que eu mais gostei, muito bom mesmo. Depois, o próximo livro que eu li, já não tem nada a ver com esse universo, foi o livro do Estou Feliz que Minha Mãe Morreu, da Janet McCurdy, né, que era a atriz do iCarly. E eu li porque estava todo mundo falando sobre, e porque é muito importante você ver o relato de alguém que passou por um abuso na família, né, um abuso psicológico, físico, de todas as formas, e a gente via de fora. Eu cresci com a iCarly, né, e eu acredito que todas as super estrelas infantis e mirins devem passar por isso. A gente não imagina como é a vida particular dessas pessoas, né? A gente acha que conhece elas, mas por dentro elas estão passando por coisas que a gente não faz ideia, assim. E por isso que muitas acabam nas drogas, né? Lindsay Lohan, esqueci o nome da que fazia a irmãzinha mais nova no ET, que agora ela tem até um programa, eu esqueci o nome dela. Mas muitas atrizes, e hoje em dia tem muitos podcasts também dessas atrizes mirins que hoje são adultas e falam como foi a vida quando elas eram crianças, né? E como é maluco o mundo de Hollywood. E eu dou 5 estrelas para esse livro também. Foi muito bom, e ela não conta de uma forma pesada, ela conta com comédia, né? Então, às vezes ela tá num momento muito trágico, mas você quer dar risada, e aí você se sente mal. Enfim, eu recomendo que leiam pra entender o que eu tô aqui falando. O próximo livro que eu li foi A Amiga Genial. Amiga Genial foi um livro que eu comecei a ler em 2022. Eu li 55% e eu desisti. Eu achei muito chato,
Mas todo booktuber, todo mundo que eu via, né, no YouTube falava muito bem desse livro e dessa série, né, porque é uma série de 4 livros, e da Helena Ferrante, que ela é genial, como ela escreve, não sei o quê. E eu, meu Deus, como é que essas pessoas conseguem ler? Esse livro é muito arrastado, tem um monte de personagem, eu não consigo entender quem é quem. Mas em outro aspecto, é sobre várias famílias numa vila italiana, e nos anos 50, 40. Então, era uma coisa que eu tinha muito interesse, porque minha família é de lá, né, da Itália. Então, eu queria saber um pouco mais sobre como essas pessoas viviam. Então, o que eu fiz? Eu fui assistir a série. Eu assisti a série da HBO, My Brilliant Friend, se vocês não encontrarem em português. E eu fiquei apaixonada. Tipo assim, eu comi a série muito rápido. Eu acho que tem 3 ou 4 temporadas já. E, meu, assim, é pesado, tá? Mas é muito bom. É muito bom. E a Helena Ferrante, ela consegue realmente, sabe, colocar a gente naquele universo. É a história de 2 amigas e elas competem a vida toda, meio que tipo uma pra ser melhor que a outra, mas ao mesmo tempo elas querem estar juntas, mas em alguns momentos, e é o que acontece na nossa vida, né? Eu tenho uma amiga que eu conheço desde berço, assim, e eu sempre quis ver ela vencer na vida, e agora que nós duas somos adultas, ela tá tão diferente do que eu conheci ela quando era criança, sabe? Eu não sei se ela vai estar assistindo esse vídeo, mas provavelmente se estiver assistindo ela sabe quem é, ela já apareceu aqui no canal. E ela tá muito diferente, e apesar de, tipo, eu estar aqui em outro continente e ela lá no Brasil ainda, eu continuo tendo orgulho dela, pelas escolhas da vida, e a gente continua conversando e tal, mas tem coisas que hoje em dia, por exemplo, eu já provavelmente não conseguiria conversar com ela, porque a gente seguiu rumos de vida muito diferentes, sabe? E é meio que isso, assim, quando você lê essa história, é muito real, sabe? Parece que a autora viveu isso. Até porque o nome da personagem principal, uma das, né, é a Lenu, né? Isso é um apelido que eles usam pra Helena. Então, só que a Helena Ferrante não é o nome da autora de verdade, é um pseudônimo, enfim. Ninguém sabe quem é a Helena Ferrante. Vários rolês aí. Também tem isso. Eu acho que isso cria mais curiosidade da gente querer ler os livros dela, entender? Porque parece que todos os livros dela são nessa pegada. Enfim, depois que eu vi a série, eu consegui terminar o livro, porque aí eu consegui entender quem era quem na minha cabeça. E aí, diferentemente do Daisy Jones and the Six, os personagens que estão na série são iguais ao que é descrito no livro, sabe? Então eu conseguia ver o personagem na série fazendo as coisas aqui no livro. Então foi por isso, nota 5, muito bom. Eu quero continuar a série, mas a série que eu digo de livros, mas por enquanto eu parei no primeiro. Depois eu precisava de uma coisa mais levezinha pra não ter uma ressaca literária, então eu fui ler Vermelho, Branco e Sangue Azul. Também saiu um filme, eu não vi o filme, falaram que o filme tá bem, né? Então eu nem quero ver, mas é sobre o filho da presidente dos Estados Unidos e o príncipe da Inglaterra, e eles se odeiam. Só que por causa de um incidente bem no começo do livro, eles têm que se juntar para poder promover a união entre os dois países, né, os Estados Unidos e a Inglaterra, e
pra que, tipo assim, eles precisam de notícias, entendeu? Então, eles começam como fake friends e depois eles acabam se conhecendo melhor e, enfim, aí vocês têm que ler pra ver o que acontece. Depois, o próximo livro que eu li foi Amor Segundo Buenos Aires, e esse livro foi mais um dos livros que eu também comecei em 2022 e larguei. E aí eu falei, não, esse ano eu vou terminar. Eu tava mais ou menos em 50% e eu terminei. E esse livro é um porre. Eu daria pra ele, tipo, 1 estrela. É sobre um cara que tá morando em Buenos Aires e ele termina com a namorada. E aí depois ele tem câncer e aí o pai dele, ele é brasileiro, né, mas tá vivendo em Buenos Aires. E aí o pai dele se muda pra lá, pra Buenos Aires, pra cuidar dele. Depois o pai conhece uma pessoa no prédio dele e acaba namorando com ela. Mas o filme é tão enrolado e o personagem é tão chato. Sabe? Enfim, eu não recomendo esse livro. O próximo livro que eu li foi A Biblioteca da Meia-Noite. Eu sei que teve toda uma polêmica do Felipe Neto dizendo que autoajuda não era livro e não sei o que, blá blá blá. Eu li antes da polêmica e logo depois teve a polêmica. E eu tinha recomendado nos meus stories, eu tinha falado, gente, esse livro é maravilhoso e não sei o que. E realmente eu gostei muito na altura que eu li. Eu dou 4 estrelas pra ele. Eu não considero ele autoajuda. Eu acho que foi um livro muito importante, assim, principalmente... Bom, quem tem depressão vai entender muito, vai entrar muito na pele da personagem. Ele tem alguns gatilhos, né, porque fala sobre, enfim, depressão e... Eu não quero falar aqui porque... Quer dizer, eu também não sou monetizada pelo YouTube, mas enfim, se um dia eu for... mas pronto, a personagem tem uma segunda chance de viver. E não só uma segunda, mas ela tem uma terceira, uma quarta, uma quinta. E ela vai ver todas as realidades que ela poderia ter tido na vida. Sabe quando a gente fica naqueles... E se eu tivesse feito não sei o quê? E ela vai poder ter essa oportunidade de ver o e se. E depois vocês têm que ler pra ver o que acontece, qual realidade ela escolhe. E eu gostei muito desse livro. Eu recomendei pra minha mãe na época também, ela leu e ela também gostou. E é isso. Depois eu fui ler um livro que se chama É Assim Que Acaba. Porque tava todo mundo falando sobre esse livro e eu vou ler esse livro pra ver o que é. Achei muito chato. Muito chato, mal escrito. Desculpa as pessoas que são fãs da Colleen Hoover. Cara, eu achei muito chato. É sobre uma personagem que tem um relacionamento abusivo. Aliás, acho que a mãe dela... Eu achei tão ruim que eu já nem lembro direito da história. Mas eu sei, acho que a mãe dela tinha um relacionamento abusivo. E depois ela começa a ter um relacionamento abusivo. E ela consegue sair do relacionamento abusivo. Enfim... é muito chato. Mas eu sei que é importante para as pessoas que estão num relacionamento abusivo e podem abrir o olho delas e tal. Mas, sinceramente, eu daria, tipo, 1 estrela. Pra mim, não sei. Achei bem chato. Depois, o próximo livro que eu li foi, então, o Carrie Soto Está de Volta. E eu já falei muito dele ali no... Quando eu falei do... como que é o nome? Malibu Renasce. Eu gostei. É sobre uma tenista mundialmente famosa. Assim, gente, quando a gente fala de Taylor Jenkins Reid, a gente tem que lembrar que nenhum dos personagens que ela escreve são reais, da vida real. Mas ela escreve com uma convicção que você tem certeza que eles existem. Provavelmente ela se baseou em várias pessoas que existem, né, na vida real para escrever. E é por isso que fica tão real.
fala basicamente sobre essa tenista. Quem é do mundo dos esportes, eu não sou, mas a minha família toda é. Mas a gente sabe que quando você chega numa certa idade, você tem que se reformar, né? Você tem que abandonar a carreira, porque você já estourou suas costas, já estourou seus joelhos, já estourou o que tinha para estourar. E tem uma hora que você não aguenta mais. E aí você ou vira técnico, ou você só vive a sua vida. E esse livro é sobre essa tenista que já tinha se aposentado, mas ela vai voltar aos jogos. E ela tem uma proximidade que é muito linda de se ver com o pai dela, que também era tenista e por isso que ela virou tenista. E ele é o treinador dela. Então, é muito gostoso de ler esse livro. Eu não vou dar 5, porque 5 eu dei pro Malibu, né? Então eu vou dar 4,5 pra esse, mas é muito bom, é dos melhores também. E eu recomendo que vocês leiam. Depois eu li o livro Como Eu Era Antes de Você. Eu sei que esse livro é bem antigo, mas eu tava com vontade de ler um romancezinho e eu já tinha visto o filme desse livro há muito tempo atrás, que é com aquela atriz que faz a Daenerys do... Como que é o nome daquela série? A dos dragões lá, enfim. É que eu não gosto dessa série. Mas é basicamente uma menina e ela tá meio perdida na vida, assim. Ela não é uma menina... Pronto, ela já tem os seus 26 anos, por aí. E ela consegue um emprego para ser cuidadora de uma pessoa que tem uma deficiência. Pronto, ele não consegue se mexer daqui para baixo, né? Eu não sei, acho que é tetraplégico. Que fala... Me desculpem se eu estou usando o termo errado. Mas enfim, ela aprende a cuidar dele, ela aprende mais sobre ela própria e como... Porque ele ensina muito pra ela, porque antes dele ser tetraplégico, ele andava normal, só que ele teve um acidente. Isso não é spoiler, porque acontece, tipo, no primeiro capítulo. Ele teve um acidente e ele ficou assim. E antes disso, ele fazia muitas coisas. Ele escalava montanhas, pulava de bungee jump, enfim. Ele fazia várias coisas na vida dele e ele ensina isso pra ela. Quem já viu o filme, né? Acho que isso já não é spoiler porque é bem antigo. Ele pede a eutanásia e ela fica muito brava com ele porque ela não entende o motivo dele não querer continuar aqui. E eu acho que só lendo que você entende. Eu acho que ele estava certo, estava no direito dele. A gente sabe que a eutanásia, infelizmente, ainda é um tabu na nossa sociedade, mas enfim. Eu vou dar 4 estrelas, porque a personagem principal, a Louise, eu acho que é isso o nome, ela ficou comigo. E eu fiquei pensando nela, assim, tanto é que depois eu já vou falar, eu li o segundo livro da série. Mas o primeiro é melhor do que o segundo, eu já vou falar. Mas o próximo livro que eu li foi o Tudo é Rio, da Carla Madeira, que todo mundo tá falando dessa autora também, que é brasileira. E eu vou dizer que a leitura me lembrou um pouco os livros que eu tinha que ler na escola. Então eu não gostei assim muito, mas isso sou eu, tá? Eu gosto de uma leitura fácil. Eu não gosto muito dessa coisa enfeitada Então... Mas, basicamente, é sobre uma mulher que ela se casa e o marido ama muito ela e eles se dão muito bem,
mas a partir do momento que ela vira mãe, o marido, tipo, fica com tantos ciúmes do amor que ela tem pelo filho, que aquilo deixa de ser um relacionamento saudável. E depois tem toda uma outra história com uma outra personagem e, enfim, vocês têm que ler pra entender. Eu não posso dar muitos spoilers. Eu acho que esse livro, ele é muito sobre a experiência que você tem lendo ele e sobre todos os plot twists que vão tendo na história. E apesar dele ser um pouco mais complicado de ler, eu acho que é uma coisa que você tem que ir sem saber muito do que você tá lendo, sabe? Eu não sei, eu dou 4 estrelas só por causa dessa coisa de ser difícil de ler. Depois eu li o Depois de Você, que é então a continuação do Como Eu Era Antes de Você. E é basicamente sobre como a personagem evoluiu na vida depois de tudo que aconteceu com ela. Eu vou dar 3,5 para esse livro, porque eu não achei ele tão bom como o primeiro. Tanto é que eu nem lembro assim direito da história. Mas eu sei que ela trabalha no aeroporto e depois ela conhece um carinha lá, enfim. E pra ela é muito difícil, enfim, superar tudo que ela passou. Mas você vê uma evolução da personagem do primeiro livro pro segundo, basicamente. Mas é que ela muda tanto, parece que nem é mais a mesma personagem, sabe? Eu acho que é por isso que eu não gostei tanto. Mas, enfim. O próximo livro que eu li foi Amores Verdadeiros, também da Taylor Jenkins Reid. Vocês podem ver que eu tive uma autora favorita aqui esse ano. Só que, sinceramente, eu não faço ideia do que acontece nesse livro. Eu não lembro dos nomes dos personagens. Eu lembro vagamente de ter uma cabana e ter um farol na praia, mas eu não lembro mais nada. Eu acho que também fala sobre um término de relacionamento. Eu tô tentando lembrar aqui o que acontece no livro, socorro. É que depois que você lê tantos também, você começa a misturar tudo, né? Pelo menos eu sou assim. Mas eu acho que só por esse fator eu vou dar 2 estrelas pro livro. Eu acho que ele foi divertido na altura que eu tava lendo, mas eu não lembro de nada. Vou passar pro próximo. E olha, afinal eu tinha lido sim o livro 2 da série Napolitana, que é da Helena Ferrante. Eu falei que eu só tinha lido o primeiro, mas na verdade eu li 2. Eu acho que eu confundi, porque como o primeiro eu tinha começado em 2022, eu achei que eu só tinha lido 1. E como eu vi a série também, eu meio que misturei tudo. Mas é a mesma história. Tipo, continua seguindo a vida dessas duas amigas, só que elas estão mais velhas. Eu vou continuar dando 5 estrelas, porque você começa a querer bisbilhotar a vida das pessoas e saber o que foi acontecendo na vila e tal. Vou passar pro próximo livro, que esse vídeo está ficando gigantesco. O próximo livro foi o Como Parar o Tempo. Esse livro é do mesmo autor da Biblioteca da Meia-Noite. Fala sobre umas pessoas que elas conseguem, elas não morrem, elas são imortais. Não, elas morrem sim. Só que elas têm tipo uma doença que o DNA delas demora muito mais para passar o tempo. Então, por exemplo, o personagem já tinha 18 anos, mas ainda tinha as características físicas de uma pessoa de 12 anos. E são poucas pessoas que tem assim no mundo. E depois tem tipo um malvado lá que tem... eu já não lembro o nome. Mas enfim, basicamente
essas pessoas, como elas não podem ficar muito tempo em cada lugar do mundo, porque senão as pessoas começam a notar que você tem essa doença, tem uma ordem lá e aí esse chefe, ele quer recrutar todo mundo que tem essa doença. Enfim, eu já não lembro muito bem. Eu dou um 2,5 para essa história, porque eu lembro que quando eu li eu gostei, mas agora tentando lembrar da história eu não lembro, então eu acho que isso já é um grande fator para dar uma nota mais baixa. Depois, o livro que eu li foi Relatos de um Gato Viajante. E, gente, essa história é maravilhosa, é incrível. Todos os dias eu olho para os meus gatos e eu penso nesse livro. O personagem principal desse livro é o gato, então ele vai narrar a história. E é muito engraçado, porque ele fala tipo, o nome que o meu dono me deu é tal, mas esse não é o meu nome e tal, mas eu aceito porque ele me dá comida croque-croque, que é tipo comida... Não sei se é a molhada, né? Pronto. Enfim, esse livro é muito divertido. Então, é um autor japonês e fala sobre esse dono que tá procurando alguém para adotar o gatinho dele, porque alguma coisa aconteceu. E ele não conta pra ninguém o que aconteceu. Você só vai descobrir no final. Eu não vou falar, então se você tiver curiosidade, vá ler o livro, porque é muito bom. Só que ele não consegue deixar o gato com ninguém, porque ele ama muito o gato dele. O gato até fala, meu dono é um gateiro. E ele ama muito esse gatinho dele, e é um gato que já tem 8 anos, eu acho. Então, é mais difícil, né, de achar alguém para adotar. E eles vão passando por várias regiões do Japão. Então, tem uma hora, por exemplo, que eles vão no Monte Fuji ver uns amigos que tem um hotel. E depois tem uma hora que eles estão numa vilazinha com um amigo dele de infância que tem uma fazenda, enfim. E vai contando a história do dono do gato. E o gato vai descobrindo coisas, ouvindo ele conversando com esses amigos de infância. É muito engraçado. Então, eu vou dar 5 estrelas para esse livro. Muito bom. O próximo livro que eu li foi O Teto para Dois. Eu sei que ele foi famosinho há uns anos também, tipo uns 2, 3 anos atrás, mas eu só fui ler ano passado. Novamente, eu tava querendo ler uma coisa mais levezinha, que eu sabia que ia ser mais de boas, tranquila, e realmente é isso. É sobre a história da Tiff, como é que é o nome? E do Leon. E o Leon tá alugando o apartamento dele, na verdade a cama dele, porque ele é médico e ele trabalha na parte da noite. E a Tiff, ela é uma editora de livros, e ela trabalha na parte da tarde, que é quando o Leon tá dormindo. Então, e ela não tem muito dinheiro, né? Porque ela é editora de livros, ela não tem muito dinheiro. Precisa de sair da casa que ela tava morando por causa de um acontecimento que... Eu não sei se vai ser spoiler se eu contar, mas ela tava com um relacionamento abusivo, já tinha terminado, mas ela morava na casa do cara ainda. Bom, parece que temos um tema aqui, né? Mas é isso. Eu não sabia que a história era por isso, eu achava que era só tipo um romancezinho bobo. Mas enfim, leiam. Eu vou dar 3,5, porque é um romancezinho tipo sessão da tarde, assim, não é nada muito bom. Tem série também, eu vi metade, mas não terminei ainda. E tem que terminar, enfim. E o último livro digital, tá? Que ainda tem mais 4 livros aqui pra eu falar. Eu sei que o vídeo tá longo, mas fica aí. O último livro que eu li
foi o Amanhã, Amanhã e ainda outro Amanhã. Esse livro foi o favorito de um monte de gente que eu sigo nas redes sociais. Foi da Mac Nóbrega, foi do Chico Felice. E todo mundo tava falando desse livro. Que esse livro, meu Deus, muito bom. É igual o da Amiga Genial, assim. Eu fui ver porque eu não sabia nada sobre o... Eu gosto de ler os livros sem saber nada. E eu fui ler, e é sobre dois amigos, novamente. Eles se conhecem na infância devido a uma série de fatores. E eles gostam muito de videogames. E eles se reencontram quando adultos e começam a criar os próprios videogames e abrem uma empresa de videogames. E, enfim, é sobre isso. E sobre outras coisas muito mais profundas que a gente vai descobrindo. Só que assim, tem uma coisa que... Sabe filme francês que não tem bem um fim, porque tá contando um período da vida de uma pessoa? E aí acontece isso nesse livro. Ou seja, acaba o livro e você fica, mas é isso? Não, eu preciso de um próximo capítulo, eu preciso de um desfecho dessa história. Mas eu acho que o autor, a autora, acho que é a autora, deixou de propósito pra gente ficar pensando onde é que estão esses amigos hoje em dia, sabe? Será que eles continuam falando? Porque tem vários períodos da vida que eles não se falavam. Mas isso é um me problem, entendeu? É um problema meu, não é do livro. O livro é bom. Ele é bem pesado em algumas coisas que acontecem ali. Eu não sei. Eu tenho um misto de sentimentos sobre esse livro. Eu acho que esse livro eu ainda tô ruminando na cabeça, entendeu? Mas eu acho que eu vou dar um 4 pra esse livro, porque eu acho que vocês têm que ler pra entender. Porque, assim, pra ser favorito de tanta gente tá falando sobre isso, é por um motivo, né? Ele tem muitos plot twists durante o livro. E, enfim, eu ainda tô, como vocês podem ver, ruminando o livro na minha cabeça. Eu não tenho uma opinião formada sobre ele ainda. Bom, agora vamos passar para os livros físicos. Esse livro aqui foi um amigo nosso, um amigo é o Fábio, ele já teve aqui uns podcasts, está assinado. Ele escreveu, chama Nhacremais, obrigado, que é em crioulo e significa não quero mais, obrigado. E é basicamente a história de uma família que migrou da África para cá, para Portugal, e vai falando sobre as dificuldades de ser imigrante, de ser negro, do preconceito. Eu vou confessar que eu não consegui ler ainda inteiro o livro, eu li só o comecinho, porque a escrita do Fábio, pra mim, é muito difícil. E ainda tem um crioulo misturado, assim. Eu sei que tem todas as traduções, mas assim, eu achei um pouco complicado pra eu ler. Mas isso pode ser, novamente, um problema meu e não do livro, porque eu emprestei pra minha sogra ler e ela conseguiu ler. Então eu acho que é um problema mais meu mesmo. O Fábio é um amigo nosso que... ele até que escreveu nossos votos de casamento, né? E meio que serviu de padre no nosso casamento. Ele é muito inteligente. Ele já fez não sei quantos cursos de faculdade. Só que a escrita dele não é pra mim, simplesmente. Eu já tentei ler outros contos que ele escreveu, que ele manda pra gente ler, e eu fico meio perdida, assim, um pouco. Mas pronto. Vou passar pro próximo livro. Eu vou deixar isso por último, peraí. O próximo livro, não, por ordem, foi A Viagem, da
Agostina Guerreiro. Esse livro, gente, ele é lindo. Eu vou abrir aqui pra vocês. Olha essa arte, capa dura. Tipo assim, eu vi esse livro e eu fiquei apaixonada. A arte dele é linda, 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 linda. É uma HQ, né, como vocês podem ver. É sobre, então, duas amigas que vão pro Japão. Elas são espanholas e vão pro Japão. E elas vão para essa viagem por vários motivos. Eu não quero contar, mas eu acho que aí no Brasil não tem, mas eu tenho medo de estragar a experiência, porque, novamente, eu vi essa capa, eu vi a arte, eu falei, esse livro deve ser muito gostosinho, deve ser tipo, uhul, ela foi pro Japão e foi incrível e é isso. Mas não, fala muito sobre maternidade, fala sobre uma pessoa que não consegue ter filhos e quer muito ter filhos, e fala sobre uma outra pessoa que tem um filho, ama muito o filho, fica grávida sem querer, né? E ela aborta esse filho. E elas são melhores amigas. E vai falar sobre isso, basicamente. É isso, eu não vou falar mais nada. Vocês procurem esse livro e vão ler, porque é maravilhoso. Tudo é maravilhoso. Ele é 5 estrelas. Agora eu vou passar para Persepolis. Também é uma HQ, como vocês podem ver. Esse livro também ficou muito falado, principalmente depois que teve começou a guerra, né, agora na Palestina. Aquelas que não sabem, né, do que tá falando. Mas enfim, aqui a personagem, a história é sobre a autora, né, então é uma graphic novel. E é sobre essa mulher que nasceu no Irã, no Teherão. E ela nasceu antes de começarem as guerras. E depois teve todas as invasões. Teve a invasão dos... Gente, eu já não lembro os nomes, mas enfim. Foi invadido por todo mundo, entendeu? E uma certa altura, os pais mandam ela pra Alemanha, não, Áustria, mandam ela pra Áustria. E ela tinha só 14 anos e ela teve que se virar. E ela fica 4 anos lá. E depois ela retorna, então, para o Irã. E é muito interessante. Tem o desenho também aqui no YouTube, eu vi inteiro. Não sei se deveria estar, mas eu vi pelo YouTube. Não conta com todos os detalhes que ela conta aqui, mas conta sobre como é frustrante ter que usar o véu quando não se quer usar o véu, né? Porque tem pessoas que usam por escolha e tem pessoas que usam não por escolha. E a família dela é muito... Desde do avô dela, que era da realeza lá do Irão, e depois ele não pôde mais continuar e prenderam ele. Fala muito sobre as pessoas que foram presos políticos e que sofreram horrores, torturas, enfim, é horrível mesmo. E quando eu li esse livro, aliás, eu li ainda semana passada, eu tava terminando, e me fez pensar, sabe, tipo, como eu sou grata de viver num país que não tá em guerra, e também ao mesmo tempo é aquele pensamento horrível que você se sente meio egoísta por não estar num país que tá em guerra, porque essas pessoas estão lá e elas estão em guerra até hoje. E
sabe? Tem vários países que estão em guerra, estão sofrendo, sendo destruídos todos os dias, pessoas perdendo família, amigos, enfim, é horrível, sabe? E hoje em dia, no mundo que a gente tá, não faz sentido continuar com guerra por questão de, ai, esse pedaço de terra é meu, sabe? Isso é muita infantilidade de quem começa uma guerra, sabe? E fala sobre todo esse extremismo, assim, das pessoas. Enfim, vou passar para o último livro, que não é bem um livro para se ler, por isso que eu deixei ele por último. Eu ainda não terminei ele, eu tô bem no finalzinho. Esse livro é de uma autora de livros de poesias que são bem conhecidos. Tem um Mel qualquer coisa, que eu lembro que na altura que foi publicado ficou bem conhecido. Aqui em Portugal ele foi lançado com esse nome, Curar através das Palavras. E ele é basicamente um livro... Lembra quando a gente tinha o Destrua Esse Diário? É basicamente isso. Ela vai dando exercícios de como escrever. Só que ela ensina a escrever poesia. Eu não gosto particularmente de escrever poesias. Então, o que eu faço? Eu pego as dicas dela e escrevo um texto livre, porque é o jeito que eu prefiro escrever. Eu sempre gostei de escrever, desde adolescente. E esse livro, realmente, assim, ele tem vários exercícios que é pro nosso personal growth, né? Então, pro nosso crescimento individual e pessoal. Ele tem me ajudado a refletir sobre várias coisas da minha vida. E é engraçado, porque eu escrevo e aí eu começo a lembrar de memórias que eu já não tinha, sabe? Ele desbloqueia memórias que eu tinha da minha infância, de coisas que aconteceram e que eu já não lembrava. E eu tô usando ele quase como um diário, assim, escrevendo, e eu acho que vai ser muito legal daqui a uns anos pegar e ler os textos que eu escrevi e ler o que eu tava pensando nessa época. E por isso que eu recomendo também, apesar de não ser um livro para se ler, tem alguns textos, né? Bom, é isso. O vídeo tá muito longo, então eu vou parar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentar voltar a gravar mais vídeos. Eu tô com saudades e é isso. Um beijo. Tchau.